nação gremista! Está começando mais um episódio de Histórias do Tri, um resgate histórico da conquista do tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Miner e vou relembrar essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Roman, vice-presidente de futebol nessa campanha vitoriosa. Minha saudação aos ouvintes do nosso podcast, em especial a torcida do Grêmio. Nos episódios anteriores a gente contou como foi a pré-temporada, a montagem do elenco, a estreia em Barinas, na Venezuela. Neste a gente vai falar sobre o primeiro jogo tricolor na Arena, dia 11 de abril de 2017, contra o Deportes Iquique, vice-campeão chileno de 2016. Em 9 de março, o Grêmio havia vencido o Zamora e era líder do Grupo 8 pelo saldo de gols, porque o Guarani tinha vencido o Iquique no Chile por 1-0. Como o Grêmio fez 2, estava com um saldo maior, né? Apesar dessa exitosa estreia no solo venezuelano, muita água passou por debaixo da ponte até o nosso debut em casa. O Grêmio teve um mês entre a estreia em Barinas e o jogo com o Iquique, mas tinha 8 jogos, era uma maratona. 2017 foi corrido pra caramba, né, Rodrigo? Foi bastante. E sempre surge aquela questão da priorização, uma questão recorrente sempre quando o Grêmio participa de campeonatos, tem que priorizar ou não tem que priorizar, mas na verdade, se nós formos olhar os calendários, é uma questão de administrar da melhor forma possível o calendário. Por quê? No futebol a gente não chega no momento e resolve, vou priorizar. Nunca houve isso de uma reunião, vamos priorizar qual competição. O que acontece é que a cada jogo se olha 2, 3 jogos para frente e se programa quais jogadores estão mais cansados, são feitos testes com jogadores para verificar o nível de desgaste, existem substâncias que são liberadas no sangue que definem, que podem apontar para uma iminente lesão. Então, o que acontece é que a cada jogo se senta, se olha para o futuro e se decide. Nesse jogo vamos jogar com uma equipe com jogadores que são normalmente os titulares ou vamos poupar alguns. Então, esse jogo, realmente nós jogamos com o Zamora lá na Venezuela, depois jogamos Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas, Veranópolis, Novo Hamburgo, Juventude, São Paulo, Veranópolis de novo. Teve um jogo contra o América de Minas pela Liga, depois jogamos com o Veranópolis de novo. Foram 8 jogos em um mês praticamente. E daí desses 8 jogos, 6 foram com titulares e os reservas jogaram uma partida pela Primeira Liga e uma pelo estadual, na última rodada da fase classificatória, quando o Grêmio já estava classificado também, isso no Gauchão, né? Os 3 primeiros jogos dessa sequência que tu mesmo falou, que era Brasil de Pelotas, Veranópolis, Novo Hamburgo, acabaram empatados. Os 3 foram 1-1 pelo Gauchão e os 3 foram com o time titular, né? E somando então com o 2-2 no Grenal antes da estreia na Libertadores, eram 4 jogos pelo Gauchão, 4 empates na sequência. E com a sequência de empates, o Grêmio deixou o Novo Hamburgo, que era naquele ano líder do Gauchão, né? Que o Novo Hamburgo enfileirou 6 vitórias, né, nos primeiros 6 jogos e disparou no Gauchão naquele ano. E o Grêmio acabou deixando o Novo Hamburgo abrir uma distância, e essa sequência de empates fez com que o Grêmio até caísse da segunda para a terceira posição em determinado momento na classificação. Normalmente é uma coisa esperada isso no início das temporadas, porque os times do interior começam a preparação antes e chegam no Campeonato Gaúcho com ritmo mais... Eles chegam mais prontos do que Grêmio e Inter, normalmente no início do Gauchão. E sempre acontece nas primeiras rodadas de uma dificuldade maior. Então esses empates aí, apesar de serem resultados não muito bons, né? 3 empates seguidos no Gauchão, mas são resultados que são esperados que aconteçam no início da temporada. No primeiro jogo dessa sequência, contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, que foi logo depois da vitória em Barinas, que o Grêmio, que até o Renato tinha falado na coletiva depois do jogo com o Zamora, do jogo do Gauchão e tal, no aquecimento o Groi sentiu uma lesão muscular e tirou ele, né? E o Grêmio estava só com um goleiro no banco, porque não esperava isso, né? No aquecimento, o goleiro se machucar. E aí depois o Grêmio passou os 3 jogos. Esses 3 empates foram sem o Groi em campo, né? Os 3 1-1 foi sem o Groi em campo. Exato. E também nessa série desses jogos, o Renato testou o Barrios e o Cebolinha na vaga do Miller Bolanhos, né? Porque teve um jogo que ele ficou o terceiro amarelo, depois ele tinha sido convocado para a seleção. E aí o Renato começou a testar alternativas para a ausência do Miller no time, né? Sim, nós tínhamos o Douglas
o Douglas tinha se machucado e precisava recompor a dinâmica de jogo e foram treinadas algumas alternativas e o Miller começou a fazer bons treinamentos e começou a se destacar e foi uma das opções. Também foi testado o Léo Moura compondo o meio campo quando o Edilson retornou. Então foram testes feitos durante o Gauchão para encontrar uma formação boa para a Libertadores. E por causa dessa sequência de empates, assim, no confronto seguinte, quando era contra o Juventude, o Renato resolveu mexer consideravelmente, né, na estrutura da equipe, né? O Groi voltou de lesão nesses 3 jogos, né? Aí o Edilson também tá voltando de lesão, sendo que ele estava estreando na temporada e era dia 25 de março, ele ficou praticamente 3 meses fora, porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho durante a pré-temporada e quando ele estava preparando para voltar, ele sentiu dores na panturrilha num jogo treino, ainda em fevereiro. E aí ele só conseguiu voltar nesse jogo contra o Juventude. Mas a maior mudança do time foi no meio. Como o Edilson, dono da posição, voltou para o time na lateral direita, o Léo Moura, teoricamente, iria para o banco, só que o Renato deslocou ele para o meio campo, exatamente como o Ico falou, né? Botou ele no meio campo na meia direita na posição do Ramiro. E botou o Ramiro para volante. E aí quem perdeu a vaga no time nesse jogo foi o Jailson, que estava de titular, né? Resultado do jogo foi, funcionou perfeitamente, porque o Grêmio fez 4-0 no Juventude, garantiu a classificação para a segunda fase do Gauchão, com uma rodada de antecedência, né? E acabou com aquela sequência de empates que estava incomodando já, aqueles 4 empates seguidos, né? Exato. E aí, na última rodada da primeira fase do estadual, apenas o Jailson e o Michel, dos que jogavam com mais frequência, acompanharam os reservas na derrota para o São Paulo em Rio Grande. Eu até lembro desse jogo que passou na TV, o gramado do Aldo da Puzo já era tinhoso, o jogo não valia nada pro Grêmio, não sei se pro São Paulo até valia escapar do rebaixamento ou não. Eu lembro desse jogo, realmente o gramado parecia que tinha sido lavrado. Horrível, né? E aí o Grêmio perdeu esse jogo com os reservas por 1-0 e terminou em 4º na classificação geral do Gauchão, e com isso pegaria o Veranópolis do Thiago Nunes nas quartas de final 3 dias depois desse jogo. Aí pro jogo contra o Veranópolis na Serra, porque o Grêmio terminou em 4º, o Veranópolis tinha terminado em 5º na classificação geral. O Grêmio teve os retornos também de Jeromel e Michael. E a boa notícia foi o gol do Barrios, foi o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Ele acabou fazendo 2-0 pro Grêmio, aumentando a vantagem, que o Grêmio já estava ganhando fora com um gol. E aí ele finalmente desencantou, né? Era a quinta atuação dele com a camisa do Grêmio. E ele fez esse gol aí. Vem chegando o Grêmio, com o Lagata botou no Barrios, dentro da grande área, saiu o goleiro, atirou! Gol! Para o Grêmio aqui no Antônio Davi Farina, fazendo seu primeiro gol com a camisa tricolor, decretando a vitória. É vitória tricolor na Serra Gaúcha. Barrios, no apagar das luzes, forma o descontrole na... Um jogador quando chega num clube e estreia, enfim, às vezes ele demora um pouco para engrenar e sempre fica, cada jogo que passa, fica aquela sensação, não fez o gol, e ainda mais centroavante que é contratado, era o fazedor de gols que estava vindo, né? Então foi importante esse gol, porque começava ali o Barrios a mostrar trabalho, a fazer os gols que ele havia sido contratado para fazer. E entre esses 2 confrontos com o pentacolor da Serra, teve uma vitória dos reservas sobre o América Mineiro pela Primeira Liga. O time que enfrentou o Coelho, apesar de reserva, era interessante. Até vou passar a escalação aqui, ó. Graci, Léo Gomes, Bressan e Bruno Rodrigo e Cortez. Jailson, Arthur, Fernandinho, Gata Fernandes, Everton Cebolinha e Lucas Barrios. Os nomes que tinha aqui, né? Cortez, que virou titular depois. Arthur virou titular depois. Jailson foi bem importante. O Jailson foi importante. Barrios foi titular depois. O Fernandinho fez gol na final da Libertadores. E o Everton Cebolinha. E o Cebolinha, que é o Cebolinha, que a gente sabe, né? O jogo com o VEC seria 3 dias antes do compromisso com o Iquique. Então esse jogo da volta o Grêmio ganhou lá na Serra por 2-0, botou os reservas para jogar com o América Mineiro e 3 dias depois ia ter de novo o jogo da volta com o VEC, só que daí era 3 dias antes do jogo com o Iquique na Arena.
Era aquela coisa assim, vamos poupar pro jogo com o Iquique, mas aí o time ia ficar 11 dias sem ter jogado, né, Eurico? Aí começava, tipo, essa coisa que tu falou assim, vamos começar a equilibrar que jogos a gente bota o time titular, como é que a gente vai fazer essa frequência dos jogadores aí, né? Início de temporada, por um lado, os jogadores estão pegando o ritmo de jogo. Por outro lado, eles precisam jogar para entrar em ritmo de jogo. Quer dizer, os jogadores não têm a preparação física ideal, mas ao mesmo tempo eles precisam jogar para entrar em ritmo de competição e para até aperfeiçoar a forma física. Então, realmente, esse jogo tinha essa decisão, porque o Grêmio tinha jogado a última vez com os titulares no início do mês e os jogadores iam ficar praticamente 10 dias sem atuar. E por ter uma vantagem construída na primeira partida, não parecia que era uma partida de risco. Então, não tinha aquela necessidade, assim, vamos ter que botar os titulares porque a gente pode tomar 3 do Veranópolis na arena. Mas, e também não foi esse risco, não corremos esse risco, né? Com o gol logo no começo, o Grêmio construiu uma sonora goleada por 5-0, uma das melhores atuações do ano, né? O jogo com o Juventude foi muito bom e depois teve esse jogo com o Veranópolis. E para esse ensaio, antes do encontro com o Iquique, o time que entrou em campo era praticamente o considerado ideal no momento. Apenas com a ausência do Michael, que novamente tinha sido poupado, dessa vez por conta de uma pancada no joelho que ele sofreu na primeira partida com o Veranópolis. Esse time ideal no momento era Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, Léo Moura, Bolanhos, Pedro Rocha e Lua. E como essa goleada foi construída logo no início da partida, deu tempo para poupar algumas peças pro jogo com o Iquique, né? Assim, o Renato tirou o Jeromel no intervalo do jogo, o Luan logo no começo do segundo tempo, com os 9 minutos, e também aproveitou para botar peças importantes para rodar e começar a dar ritmo, tipo o Barrios, que entrou no segundo tempo já com um bom tempo para ganhar minutagem, né? Que é o termo que se fala, né? O time estava engrenando de novo. Passada a goleada, o foco no que mais importava, Libertadores da América. Como sempre, a torcida tinha uma grande expectativa. Na véspera do jogo, não havia mais ingresso para a arquibancada norte e superior. Espaço que fica acima da geral ali, aquele onde, digamos, o estádio pulsa, né? A estimativa é de 30 a 33 mil gremistas na arena. Isso é uma coisa interessante, como a torcida do Grêmio curte Libertadores, gosta da Libertadores, vibra com a Libertadores. Quando o time... Pode ser um jogo de fase de grupos, assim, com adversários de não muita expressão, apesar de era campeão chileno, mas a torcida do Grêmio vai pro estádio numa euforia, numa ansiedade impressionante. A Libertadores mexe conosco de uma forma como nenhum outro campeonato. Sobre a escalação, o Michael faria os exames no vestiário para saber se teria condições, mas a grande surpresa foi a ausência do Jeromel, que teve uma lesão muscular. Segundo uma entrevista tua mesmo, Dorico, a comissão sabia 2 dias antes que ele estava fora, mas acreditava no retorno breve dele, daqui a pouco pro fim de semana mesmo, né? A situação do Jeromel é mais precaução ou existe uma preocupação com a situação dele? Não, Jeromel, se vocês prestarem atenção e retornarem pro jogo contra o jogo aqui contra o Veranópolis, ele saiu no intervalo e realmente no vestiário já estava fazendo tratamento. Sim, mas então é uma situação que chega a preocupar de repente por mais tempo, porque lesão muscular geralmente se faz uma previsão mínima de 2 semanas, 15 dias. É algo desse tipo? Eu acredito que ele retorna logo, talvez já pro final de semana. Sim, o Jeromel sentiu uma lesão naquele jogo, inclusive ele foi substituído na partida, mas não se falou nada justamente para não haver especulações, para o adversário também não saber da informação anterior. Nós tínhamos muito zelo por essas questões da escalação do time. E o Jeromel, surpresa, né, para a maioria das pessoas, não foi pro jogo. E também ficaram de fora desse jogo o Everton e o Jailson, mas eles, porque só podiam 7 jogadores relacionados pro banco, né? Coisa que até o Renato reclamou na coletiva depois, pós-jogo. Ele falou, no Gauchão pode 11, no Copa do Brasil pode 11, só na Libertadores, numa Copa eu tenho que ficar com 7 no banco. Essa é uma regra da Conmebol, que só podia ficar 7 jogadores no banco. Eu não sei qual o motivo disso, talvez seja uma coisa um pouco histórica de confusões que houve em alguns jogos antigamente na Libertadores e eles, como forma de diminuir o número de pessoas dentro do campo, limitaram. Tipo, quanto menos gente, melhor. Quanto menos gente, menos violenta a briga.
Bom, e antes do jogo também teve uma homenagem a um dos campeões mundiais pelo Grêmio, né? O Mário Sérgio, que faleceu naquele trágico acidente da Chape no final de 2016, passou a dar nome para um espaço junto às cabines de imprensa na Arena. E foi uma homenagem que o Grêmio fez. Exato. Nós tivemos a iniciativa de sugerir que fosse feita essa homenagem, a família do Mário Sérgio veio, e até sugiro quem visitar a Arena que suba no sexto andar, se eu não me engano, que é as cabines eu acho que é sexto andar do elevador. É o sexto, as cabines de imprensa, e lá tem não chega a ser um espaço, mas na verdade num dos pilares da Arena foram colocados algumas frases, em homenagem ao Mário Sérgio, para ficar ali justamente junto com os colegas dele, os últimos colegas dele, que eram os jornalistas, o pessoal da imprensa, ter esse local onde o Mário Sérgio pode ser lembrado e, enfim, ter o registro dele no estádio. Afinal de contas, ele foi campeão mundial com o Grêmio. Isso era uma coisa que olhando agora, me chama a atenção, né? Que como parecia que o Grêmio estava todo redondinho, não só o futebol, era comunicação, assessoria de imprensa, tudo estava funcionando direitinho, porque podia ser o foco a Libertadores, tudo. O Grêmio parou para homenagear o Mário Sérgio, que tinha falecido meses antes, que teve passagem pelo Grêmio, trabalhava na imprensa, e homenageou ele perto das cabines de imprensa. Tipo, parecia que tava um cuidado, tava tudo azeitado, né? A gente começa a perceber isso depois, parece, sabe? Nós cuidávamos de muitas coisas, de todos os detalhes, tanto do ponto de vista da organização do futebol, dos procedimentos de jogo, e também dessas coisas que são importantes. O Mário Sérgio, inclusive, ele disse numa entrevista que aquele foi o melhor jogo da vida dele, aquele jogo lá em Tóquio. Lá em Tóquio, no Mundial. Então, não tinha como a gente deixar de fazer essa homenagem ao Mário Sérgio, e as coisas estavam funcionando muito bem naquele ano. Os cuidados que se tinha, detalhes, enfim, tudo era feito para que nada desse errado. Esse cuidado a gente viu no que resultou no fim do ano, né? E aí, para enfrentar, então, o líder do campeonato chileno, o Grêmio foi a campo com o uniforme todo celeste, porque deu algum erro de comunicação ali, ou de logística do Iquique, que acabou vindo com o uniforme todo preto, e aí ia conflitar com o nosso tricolor, e para ficar um contraste maior, o Grêmio foi todo de celeste. E diga-se de passagem, né, aquele uniforme deles todo preto era bem bonito, com os detalhes azuis. O Grêmio um dia podia fazer uma coisa meio parecida com aquilo. O Grêmio já teve uniforme todo preto, mas aquele lá também estava muito, muito caprichado o uniforme deles, eu gostei. Deixa eu aproveitar para contar um detalhe de como as coisas funcionam, essa questão do uniforme. O normal que a gente pensa, e era antigamente, é que o dono da casa joga o seu uniforme titular. Só que o que acontece? A Conmebol, ela pede para os times inscreverem os uniformes que vão usar durante a competição, tem que mandar para a Conmebol fotografia dos uniformes, as camisetas, os calções, as meias. E a Conmebol, no dia anterior ao jogo, faz uma reunião técnica onde ela escolhe com qual camisa, com qual calção e com qual meia o dono da casa vai jogar, e com qual camisa, com qual calção e com qual meia o visitante vai jogar. Então, ela escolhe, ela não dá preferência assim, o teu dono da casa tu pode escolher? Ela escolhe, sim? Não, a Conmebol que define. Claro, eles preferentemente, a camisa, vocês podem notar que normalmente o Grêmio joga com a camisa tricolor quando joga em casa, mas a meia não é muito incomum. A gente vê o Grêmio entrar em campo na Arena num jogo de Libertadores com uma meia preta, uma meia azul, porque isso é a Conmebol que decide. É um detalhe que talvez não seja do conhecimento das pessoas, sobre como funciona o bastidor aí antes do jogo, na definição dos uniformes. Eu tinha a impressão que era pegava o time mandante, tá ali o uniforme dele, e aí montava o do visitante a partir do contraste com o do mandante. Isso seria o normal, mas às vezes eles escolhem em função de a meia do árbitro, enfim, eles acham que o contraste de uma meia azul vai ser melhor do que... Digamos que o adversário tem uma meia amarela, eles acham que meia branca vai dar muito parecido, então eles fazem o time da casa jogar com uma meia preta, uma meia azul. É assim que funciona. A Conmebol é que define o uniforme que o time vai jogar, então às vezes o torcedor estranha, o Grêmio está jogando em casa sem o uniforme tradicional, e é em função disso. Legal. E então o time que foi escalado para esse jogo, nossa estreia em casa contra o Iquique, tinha Groi, Edilson, Rafael Thierry, Kahneman e Marcelo Oliveira, Michael, que passou no teste físico, né? Ramiro, Léo Moura, Miller Bolanhos, Pedro Rocha e Luan.
era um meio-campo mais propositivo, menos marcador, né? Porque vamos comparar aqui com o time que foi contra o Zamora. Contra o Zamora, o Grêmio foi com o Groi, Léo Moura, Thierry, Kahneman e Marcelo Oliveira. Aí na volância tinha Jailson e Michel. Jailson, Michel e o Ramiro. Bolanhos, Pedro Rocha e Luan. Desse meio-campo, digamos, marcador do jogo com o Zamora, ficou só o Ramiro. E era o Michael do lado dele, com o Léo Moura avançado, né? O lateral que foi pra meia. E aí sem o Jailson e o Michel, o Grêmio tentou... era uma escalação mais pra pôr o jogo mesmo, Rodrigo. Sim, nós fomos para aquele jogo sabendo da importância de uma vitória e sabíamos que nós tínhamos estudado o Iquique. O Iquique era líder do campeonato chileno, à frente do Colo-Colo, à frente da Universidade do Chile, à frente da Universidade Católica. Então não era um time, apesar de ser um time desconhecido, era um time que tinha qualidades. Não se podia descuidar. E realmente foi o que se viu. Ele tinha no campeonato chileno 5 vitórias e 4 empates, estava invicto. Era um time que contra-atacava com muita velocidade. Foi isso que se tentou fazer. O Grêmio tentou adiantar o time, tentar conter o Iquique no seu próprio campo, sem dar espaço para os contra-ataques. E foi um jogo, no primeiro tempo, foi um jogo extraordinário. Vamos ver a tua resenha aí do primeiro tempo, depois a gente comenta. O Grêmio posicionado à esquerda das cabines, do lado oeste aqui da arena. Luan é o único jogador posicionado no círculo central quando o árbitro da partida apita. E começa o jogo aqui na Copa Libertadores da América 2017 aqui na arena. E o Grêmio começou com tudo, né? Com menos de 30 minutos empilhava chances, fazia 3-0 e mal dava tempo para a equipe da Grêmio Rádio Umbro falar com a torcida. O que essa galera aqui na arena tá achando desse 0-0 até aqui, Jéssica? Vamos conversar aqui com a galera. Teu nome? Sidney, Gravataí. Sidney de Gravataí. O que tá achando desse primeiro tempo, Sidney? Por enquanto o jogo ainda está equilibrado, mas eu acredito muito no Grêmio. Segura, bateu no ego! Que nem o torcedor, rapaz, tem que acreditar no Grêmio. Ele estava dizendo que está acreditando no Grêmio, que o Grêmio estava chegando, que o Grêmio estava querendo. Luan, de perna direita, não quis nem saber de brincadeira e sentou a bota. O goleiro Brian Fernandes está procurando a redondinha até agora, rapaz. Ela está dentro da rede. E o Grêmio, aos 16 minutos de bola rolando na etapa inicial, forma o descontrole na arena, Márcio! Ele já havia marcado contra o Zamora, mas de penalidade máxima. Desta vez recebeu na entrada da área do Bolanhos e arriscou por cobertura. O goleiro Cortez acabou falhando. Ele tem 1,87, mas não parece. Bola para cobertura dentro do gol. O Grêmio abre o placar, faz o primeiro gol da Libertadores. Dentro de casa, a festa da torcida. O Grêmio está na frente, Cristiano. Léo Moura botou no Luan. É só fazer o segundo. Luan botou por Cavadinha. Golaço! Pode dormir, Luan. Hoje tá liberado. Pode dormir, meu velho. É craque. É craque. Sabe o que faz com a bola. Na frente do goleiro. Não se apavorou. Deu por cavadinha. Depois de bela jogada do Grêmio, que ele mesmo começou na triangulação, na troca de passes. Luan, cara a cara com o goleiro Brian. Só deu um cutuquinho, meu velho. Só botou por cima do goleiro chileno. E aos 23 minutos de bola rolando, Luan forma o descontrole na arena, Márcio! Ele teve tranquilidade, teve qualidade, um gol... Na verdade, não dava tempo nem para comentar o lance anterior. Pifou Pedro Rocha, saiu o goleiro, Pedro Rocha tirou, salvou, Brian! Pedro Rocha perdeu cara a cara com o goleiro do Iquique.
Iquique, Márcio! E um gol que não dá para perder, né, Cristiano? O passe perfeito deixou o Pedro Rocha na cara do gol. Ele e o goleiro, e é um goleiro que não é grande. Poderia ter driblado o goleiro, poderia ter tocado por cima. Ele procurou o canto. Tentou, é pênalti pro Grêmio! Penalidade máxima pro Grêmio! A chegada foi lá pelo lado esquerdo. Aí, meu velho, e tava com ele, meu velho, tava com Deus, tava tranquilo, foi derrubado o jogador da equipe do Grêmio, era o Pedro Rocha, que perdeu há pouco o gol, perdeu há pouco cara a cara com o goleiro Brian. Pedro Rocha sofreu pênalti e o Grêmio pode fazer o terceiro, Márcio! Pênalti, claro, pênalti de concurso. Eu ia falar que ele havia perdido um gol que não poderia perder, e na sequência o Guerreiro, camisa número 16, acabou puxando o Pedro Rocha quando entrava drible pela esquerda dentro da área. Penalidade bem marcada. O Luan tá ajeitando para fazer a cobrança. O Grêmio pode fazer o terceiro Miller, gol. É o Miller que exatamente. Vai. Miller Bolanhos que vai, pode marcar o terceiro gol do Grêmio. Vai pra bola, autorizado. O Grêmio pode ampliar aqui na arena. Correu pra bola, Miller bateu, é gol! Ao ritmo da sarrada, meu velho. Miller Bolanhos, de pênalti, cutucou o fundo da rede do goleiro Brian. E aos 28 minutos do primeiro tempo, de pênalti, na tranquilidade, na calma, forma o descontrole na arena, Márcio! Como tem que ser, perna direita no canto esquerdo, o goleiro pro outro lado, bola no fundo das redes, o ano é dele. Miller Bolanhos, Grêmio 3-0. E agora, ponto centro do gramado, o árbitro uruguaio Esteban Ostojic. Grêmio 3-0 para a equipe do Deportes Iquique. O Grêmio começando bem em casa, o Grêmio começando bem o seu Libertadores dentro de casa. Já venceu o Zamora da Venezuela por 2-0 em Barinas, na Venezuela. E agora, jogando em casa, com apoio da massa, com apoio da galera, com descontrole. Tá metendo 3 só no primeiro tempo. E tem muito mais pela frente ainda, rapaz. Vai vir muito mais pela frente. Aquele primeiro tempo foi um primeiro tempo de encher os olhos. Foi uma grande atuação da equipe. Nós conseguimos conter totalmente o Iquique. O Grêmio jogou de uma forma, com uma dedicação extrema aos jogadores. Se alguém tiver a oportunidade de olhar, por exemplo, o segundo gol do Grêmio, chama a atenção. Foi um lance onde houve 5 divididas. Os jogadores do Grêmio chegando sempre uma fração de segundo antes do adversário e conseguindo dar o passe até que ficou o Luan na cara do goleiro. Nós assistimos o jogo na arena no camarote, tem um camarote para o departamento de futebol, assistimos o jogo lá, e normalmente em Porto Alegre a gente não desce para o vestiário, porque às vezes, quase sempre o Grêmio tem bons resultados em Porto Alegre, jogos fora que são mais difíceis, a gente às vezes vai para o vestiário no intervalo, e nesse jogo eu desci para as cadeiras Gold no intervalo, para encontrar algumas pessoas, encontrar alguns amigos, trocar uma ideia, e a euforia que se via na torcida era uma coisa assim fora do comum, o pessoal encantado com o 3-0 e já projetando 6, 7 no segundo tempo. E eu sempre tive um cuidado de não contar a vitória antes do tempo, então eu até comentei com algumas pessoas, não, vamos com calma, Libertadores, os jogos são traiçoeiros, e foi o que aconteceu. No segundo tempo, um descuido, e a gente complicou um jogo que era para ser um jogo perfeito. No segundo tempo, um recorrente preocupante conhecido. O Nana Neném, como o Renato mesmo chama, né? O relaxamento do time em campo. Depois de praticamente liquidar a fatura no primeiro tempo de luxo, o time levou 2 gols do Iquique e, apesar de ainda criar algumas chances, deixou a torcida tensa até o final da partida. Escanteio para a equipe do Iquique fazer a cobrança com o Bustamante, camisa número 20 às costas, vai autorizar o uruguaio Esteban, meteu de cabeça, gol da equipe do Deportes Iquique. Rafael Caroca de cabeça acertou a gaveta do Marcelo Groy aí, Márcio. E que golaço, falha da defesa do Grêmio, cruzamento do Bustamante, e o Caroca, número 5, subiu de cabeça para a festa.
da pequena torcida do Iquique aqui na arena. Cristiano, desconta a equipe chilena. Numa desatenção, Mazzaropi, numa desatenção. Kahneman ganha de novo, mas espirrou o taco dele. Caiu lá no Dávila. Dávila chamou a jogada agora no Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, devolução no Dávila. Bateu cruzado, é gol do Iquique. Gol do Deportes Iquique. Dávila desconta. 3 pro Grêmio, 2 pro Iquique, Márcio. Olha, Cristiano, o que dizer. Jogada pela esquerda. A falha da defesa do Grêmio. O Dávila recebeu dentro da área de perna esquerda. Chutou cruzado, sem chances para o Groy. Tá 3-2, complica o jogo na arena. Fez o primeiro, agora fez o segundo, quer dizer, complica. O Grêmio precisa acelerar o jogo para poder liquidar a fatura, porque senão pode complicar um jogo que era fácil para o Grêmio, né, pelo que o Grêmio apresentou no primeiro tempo. E outra, as oportunidades que surgem. A importância desse jogo, se nós formos agora lembrar o que aconteceu, foi o jogo da luz de advertência. Foi o jogo em que passou para os jogadores a realidade nua e crua do que é uma competição como a Libertadores. Então, aquela aparência de facilidade de 3-0, de que tá ganho o jogo, aquilo ficou registrado no DNA do time, de que não havia jogo fácil, não havia como considerar uma partida vencida antes do apito final. Então, para mim, foi bem importante esse aprendizado no início da competição, contra um adversário não tão conhecido, de que mesmo um 3-0 em casa não assegura uma vitória com a facilidade com que a gente imagina ao ver um placar de 3-0. É vitória e liderança confirmada, porque o Guarani só enfrentaria o Zamora no dia seguinte. E na coletiva o Renato pareceu incomodado, mas não preocupado. Tem diferença incomodado e preocupado com esse apagão no segundo tempo. Boa noite a todos. O primeiro tempo foi uma aula de futebol. Isso eu já havia falado pro meu time no intervalo do jogo. E a coisa que eu falei para eles é que o jogo ainda não estava decidido. E o que eu sempre falo para eles, falo para vocês, que a bola pune. Então você tem que ter cuidado nos 90 minutos, ter a oportunidade, você tem que fazer os gols. E oportunidades nós tivemos, várias, inclusive no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, deu aquele soninho, né? Como deu no Grenal. E quase que a gente deixou escapar um resultado importante para a gente dentro de casa. Então, não se preocupe, o puxãozinho de orelha já foi dado. Pior se nós tivéssemos perdido, que sirva de lição, entendeu? Porque isso não possa mais acontecer nos próximos jogos. O problema do nosso time foi o nananeném. Esse é o único problema que foi no segundo tempo, entendeu? Esse foi o único problema. O problema foi o sono que deu no nosso time. Só isso. Então não tem que dar desculpa. Eu procurar conversar com o meu grupo, e aquilo que eu falei. Mas isso é entre eu e eles. Então é o que eu falei, que sirva de lição. Mas vamos para o lado positivo também. Entendeu? Puxãozinho de orelha. Amanhã tem mais um pouquinho. Mas eu estou muito satisfeito com o meu time. O meu time deu uma aula de futebol no primeiro tempo. Taticamente, podemos dizer assim, que perfeitos. Criaram, não deram espaço ao adversário, sufocaram o adversário, fizeram 3 gols, criaram várias oportunidades e só não mataram o jogo. Para falar a verdade, eu no intervalo do jogo falei para eles, volto a repetir, eu não estou satisfeito, porque nós poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. E a bola pune. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Aquele negócio de 3-0, o jogo está decidido. E o jogo não está decidido. Mas eu vou ser um pouquinho chato hoje, mas eu vou lembrá-los que o Grêmio ganhou a partida, 3-2. Então, erramos no momento que nós poderíamos ter errado. Pior se nós tivéssemos cedido o empate ou tivéssemos perdido o jogo. Então, lá na tabela, o Grêmio está com 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias. E, Eurico, tu também viu dessa forma, né? Deixa eu resgatar aqui uns trechinhos da tua coletiva depois do jogo. Houve uma vitória, isso é o mais importante de hoje. A vitória, e isso é que tem que ficar do dia de hoje. A lição também, mas principalmente a questão dos 3 pontos, que foi muito importante, porque o Grêmio tem 2 jogos, 6 pontos, e praticamente encaminha de forma muito consistente a sua campanha na fase de grupos. Mas os melhores trechos, eu achei, são esses 2. Então, o tropeço do segundo tempo, ele não foi
um tropeço que nos tirou pontos. E nesse ponto, tendo ficado essa lição, nós vamos estar preparados para os próximos jogos. O jogo de hoje deixou uma lição muito importante, que a distância entre a euforia e a apreensão é uma pitada de desinteresse. Mas no final eu vou embora contente, alegre, porque o Grêmio ganhou, e isso era a coisa mais importante hoje. A distância entre a euforia e a apreensão é uma pitada de desinteresse. Sensacional. Até vou repetir. A distância entre euforia e apreensão é uma pitada de desinteresse. Tu criou isso na hora ali? Sim, eu estava conversando com o repórter fez uma pergunta e eu comecei a conversar e me ocorreu isso, porque é justamente isso que aconteceu, e é isso que acontece. Quando um time desconcentra, se desinteressa da partida, pode acontecer o que aconteceu naquele jogo. É porque foi exatamente isso, né? Tipo, a gente tava numa euforia absurda e dali a pouco deu um pouco de desinteresse ali no time, 2 gols e aí, pá, e agora como é que fica? Vamos ter que correr atrás de novo e também não é mais tão fácil correr atrás, né? Sim, o Iquique teve, inclusive, chance de fazer mais gols, o Grêmio também. O Grêmio depois reagiu, podíamos ter marcado mais gols, mas o Iquique ainda ameaçou depois de ter feito os 2 gols. Foi um jogo que complicou no fim, realmente. E na semana seguinte o Grêmio teria mais um compromisso pela Libertadores, com o Guarani no Paraguai, para fechar o turno da fase de grupos. Mas isso é um assunto para o nosso próximo episódio, o 3º dessa série. Exatamente. No próximo episódio vamos contar a história do jogo com o Guarani e algumas coisas que foram decididas momentos antes do jogo. Esse jogo aí causou uma certa polemiquinha, né? Mas a gente vai falar dele no próximo episódio mesmo. Então, valeu, galera. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. E até o próximo episódio de Histórias do Tri.